Na semana passada já tratamos sobre alguns, mas os bandidos não cansam de se reinventar. É por isso que o Ricardo vem aqui hoje te trazer um alerta. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gabi. Muito obrigado mais uma vez aqui presente. Agradeço muito pela audiência, agradeço os contatos que sempre ocorrem depois da audiência tão especial que esse programa dispõe. Obrigada, Ricardo. E na semana passada a gente conversou, para você que está em casa se recordar, inclusive de sites falsos que são realizados para que a pessoa se inscreva, paga uma taxa, como se fosse para a abertura do MEI. Exatamente. Então, alguns têm sido os enfoques aí algumas entidades têm sido alvos de cobranças, alvos de buscarem aí um meio para golpes. Eles tentam inventar de tudo. Às vezes criam um site falso, fazem um contato falso com a pessoa para que se cobre uma taxa referente ao que seria a abertura da empresa ou algo nesse sentido. Tem alguns modus operandi aí, digamos, relativos a isso. Um deles é esse, Gabi. A pessoa muito bem intencionada, ela quer regularizar a sua situação perante o governo, trabalha como autônomo, seja um cabeleireiro, seja um eletricista, um prestador de serviço de forma geral, ou mesmo um comércio pequeno com faturamento até 6.800, então ele bem intencionado quer regularizar a sua situação. O que ele faz? Abre uma MEI. Então ele entra no Google, digita lá e abre os sites, aparentemente sites reais, verdadeiros, mas ele te manda um boleto. Então há de se lembrar, não há taxa, não há custas para fazer a abertura de um MEI. O que acontece também, paralelo a isso, quando você já tem uma MEI, aí importa também uma atenção. Até o WhatsApp, dizendo que você é obrigado a se filiar, a estar cadastrado em alguma associação, uma entidade de classe que seja. Então eles mandam já o boleto, falam, você está obrigado a pagar, absolutamente. O MEI, ele nem é obrigado a estar sindicalizado. Então, essas propostas, elas devem ser colocadas de lado. Inclusive, Gabi, tem um outro enfoque que eles também dão, oferecendo empréstimo. E às vezes a pessoa ali vê uma possibilidade, uma vantagem, ela adere ao empréstimo. Nesse caso, talvez pode ser um pouco pior, porque eles tomam os seus dados pessoais. E a partir dos seus dados pessoais, inclusive pedindo o teu acesso Gov, eles conseguem entrar em bancos e fazer aí empréstimos, financiamentos em banco, o que seria então um problema ainda muito maior. Então, muito cuidado. O MEI, ele não recebe, inclusive empresas, não é assim, a rotina da Receita Federal enviar e-mails. Não é rotina da Receita Federal enviar o WhatsApp. Eles não fazem isso. Se você ficar na dúvida, consulta, entra no ECAC. O ECAC é o sistema que a Receita Federal dispõe para que você possa acessar o seu CNPJ, o seu CPF. Então você verifica, de fato eu tenho alguma situação que possa me comprometer? Então muito cuidado, entidade de classe, muito cuidado com proposta de empréstimo, muito cuidado com proposta para você se filiar em associações e tudo mais. Sempre que tiver alguma dúvida ou que você receber um contato como esse, ter esse questionamento, primeiro faça esse questionamento. Não confie em tudo que vem direto para você. Faça então a verificação no ECAC. ECAC, exatamente. Esse site é próprio do governo e para que a pessoa tenha acesso a tudo ali. Esse é um site oficial. Você vai perceber que você pode digitar no Google ECAC, Receita Federal. Então ele vai abrir para você uma tela da Receita Federal e você vai ser obrigado a linkar no Gov. Isso vai te dar também uma segurança. Então você entra numa página oficial da Receita Federal. E ali você vai colocar então os seus dados para você poder acessar. Então você vai ter ali todo o seu, digamos, diagnóstico, não só do CPF, como também do CNPJ. Se tem algum débito ou algo nesse sentido, ele também acusa? Ele vai aparecer para você, vai te dar de forma completa. Você citou aí o Gov, Ricardo. Passar a sua senha, o seu login deste Gov para uma outra pessoa. Isso não é nem um pouco indicado. Não deve fazer, absolutamente. Exceto, claro, a gente sabe de pessoas que às vezes tem alguma situação especial, ou uma pessoa de extrema confiança, né? Pessoas de mais idade, por exemplo, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Então, pega ali a pessoa de confiança, né? E você coloca do seu lado e você então acessa ali com ele, né? A sua senha Gov.
Tem também uma maneira de você ter uma segurança maior. Você habilita no teu aplicativo no celular a verificação em 2 etapas. Qualquer pessoa que entrar no seu Gov, você vai receber no teu celular essa informação. E aí você vai ter que liberar para que então essa outra pessoa possa acessar. E claro, se você receber a notificação e você não tiver a par de nada, você não libera. Aí você mantém a sua segurança por conta da verificação em 2 etapas. Isso, Gabi. Verificação em 2 etapas. No próprio aplicativo, você tem essa funcionalidade. Ah, bacana. E as diversas formas em que os golpistas tentam, então, fazer com que se caia em muitas vezes pagando alguma coisa, né? Muitas vezes diretamente com dinheiro. Mas, algo que o Ricardo falou que você precisa ter muita atenção. Não somente isso, mas também aos seus dados. Assim como o Gov, que, por exemplo, é um local onde você consegue fazer ali a assinatura digital de documentos oficiais. Exato. Eles podem utilizar essa situação contra a pessoa que acabou passando a senha, muitas vezes sem nem ter noção disso. Você imagina assinar um contrato do qual você não está sabendo através do Gov? Porque o Gov nada mais é do que como se você estivesse ali pessoalmente, só que de forma digital. E como se você imprimisse, assinasse, colocasse ele novamente, ele tem uma validade realmente. Exatamente. O cuidado do MEI, que nós precisamos, quem tem um MEI, tem que saber, o que eu pago? Você vai pagar por mês 60 e poucos reais, um pouco menos de 70 reais. É isso, esses são os seus custos mensais. Fora isso, não tem mais nada. Exceto se você contratar, evidentemente, algum profissional, alguma situação, para prestar serviço para você. Caso contrário, não há outros boletos, tanto para a Constituição, como para qualquer entidade de classe ou qualquer situação especial. O MEI já foi criado como uma modalidade de abertura de empresa para facilitar e realmente ter, até financeiramente, uma condição mais tranquila para o próprio empreendedor. Muito bem colocado, exatamente. Porque senão qual seria o benefício? E aí, esse monte de cobrança de taxa que está falando, provavelmente indevida. É totalmente indevida. Exatamente. Então, você que está em casa pode acessar agora o ECAC e ter aí a sua informação, caso você seja MEI. É através dele que você vê o diagnóstico completo. Precisa ou não precisa pagar aquilo que está sendo cobrado de você? Você pode consultar por lá, no site oficial do governo. Agora, uma outra atenção que também é importante se ter é relacionada ao vínculo empregatício do próprio MEI, porque isso já entra na modalidade em que a empresa está inserida. Exatamente. Quando nós falamos de vínculo empregatício, nós estamos falando de alguém que foi contratado para trabalhar em empresa. E aqui então a gente colocaria o foco da notícia em um outro âmbito. Primeiro nós falamos do microempreendedor individual, ou seja, a pessoa que tem o CNPJ MEI e que presta serviço. Para ele ser contratado para uma empresa, a empresa deve contratá-lo e caso ele siga alguns preceitos e critérios do artigo 3º da CLT, ele não deve ser contratado como MEI. Então, as empresas precisam ter também esse cuidado. E não só a empresa, mas também o próprio microempreendedor individual. Porque se ele for contratado como MEI, ele não tem outros direitos que o empregado tem. Por exemplo, o depósito do fundo de garantia. E se ele aceitar essa condição, depois ele também não poderia reclamar, porque ele também aceitou. Então veja, o artigo 3º da CLT que eu citei, ele dispõe de quais são então aquele que de fato é alguém que é um empregado. O empregado ele tem habitualidade, o empregado ele tem subordinação, o empregado tem pessoalidade e o empregado tem remuneração. Então o que isso quer dizer? Ele recebe o salário direto da empresa como o salário, ele presta o serviço pessoalmente, alguém podia dizer, mas o MEI presta serviço pessoalmente, concordo, mas o MEI ele não é subordinado. Se eu contrato um terceiro, contrato um eletricista para fazer um trabalho na minha casa, um eletricista para fazer um trabalho na minha empresa, então o que vai acontecer? Ele não é subordinado a mim, ele só sabe o serviço que tem que ser feito. Então ele não dispõe desse caráter de subordinação, tampouco o caráter de habitualidade, ou seja, eu cumpro horário de tal hora a tal hora, todos os dias ou os dias específicos. Portanto, o MEI ele não substitui, Gabi. Nós temos visto já várias ações judiciais nesse campo, por isso o extremo cuidado.
Então nós temos visto essas ações judiciais que de fato estão mostrando para nós que o MEI ele não tem o vínculo empregatício. O MEI ele não garante, não resguarda a contratação para que os direitos do vínculo empregatício sejam então observados. Isso tem sido utilizado para tentar tirar também um pouco do custo do empregador e também da responsabilidade dele, ao invés de contratar como funcionário, como se ele terceirizasse aquela pessoa? Isso, Gabi, eu acho que você tocou exatamente no cerne da questão. A questão é que ficaria, vai te resguardar de uma situação futura? Será que isso vai de fato te trazer uma economia? Às vezes pode trazer uma economia a curto prazo, mas será que a médio e longo prazo essa economia vai vir? Então, hoje na prática, nós temos visto que em alguns casos isso não está acontecendo. Porque chega no final das contas, o MEI vai dizer, não, mas eu sou teu empregado, eu tenho direito a férias. Então você vê o desdobramento? Não é só o fundo de garantia, férias. Mas espera, se eu sou MEI, se você é MEI, você não tem direito a 13º. Mas aí, no vínculo empregatício, eu tenho direito a 13º. E como faz? Aí as pessoas perguntam, como faz? Aí, difícil de responder porque você não está em uma situação nem outra, né? Então, se você é MEI, você não tem vínculo empregatício. Se você vai contratar um empregado, observa a maneira como você vai contratar. Se isso vai te dar garantia de que os vínculos empregatícios estarão supridos. Se quem hoje, por exemplo, nos acompanha e se vem uma situação como essa, trabalha para uma empresa, mas teve que fazer a abertura do seu MEI, mas tem esse vínculo empregatício, essa pessoalidade, essa habitualidade, esses pontos que você citou. O que fazer agora? Se você está numa empresa, não está registrado, mas está dentro desses itens, eu acho que é importante você estar consciente desses fatos. Primeiro ponto. E se alguma das partes, seja o empregador ou o empregado, não concordam, é importante sentar e conversar. Falar, olha, o nosso vínculo hoje atual é esse, mas eu tive a notícia, a informação de que isso não me resguarda dentro dos termos. Então, nós precisamos acertar a situação. Né? Ou se de fato ele é um prestador de serviço, não tem habitualidade, né? Não está subordinado, não tem a pessoalidade, não tem a onerosidade, né? Que é o pagamento de salário mensal. Então, se não é esse caso, tudo bem. Mas se é esse caso, se enquadra, se ele está enquadrado nesses itens, então precisa se sentar e reconversar e renegociar. Porque o trabalho, Gabi, ele é um contrato, né? Se eu contrato um empregado, eu tenho o que se chama de contrato de trabalho. Então eu fiz um contrato, né? Então a MEI não substitui esse contrato de trabalho. Isso que é importante. Então, se está nessa condição, respondendo a sua pergunta, né? É importante sentar e verificar a situação e renegociar. Agora, do outro lado dessa mesa, o empregador, que fez isso, o que pode também acabar sendo bastante comum, e não tinha toda essa ciência, pode também chamar o empregado para conversar. Claro. O MEI, nesse caso. Isso. Muito importante isso. Seria o ideal até mesmo para se resguardar a própria empresa. Fundamental. Falar, olha, a nossa condição de trabalho é essa. Então, eu sei agora que a situação está caminhando para esse lado. Então, qual é de fato a nossa situação contratual? Né? Então, os dois lados, isso mesmo. Devem fazer de olho no olho, né? Coloca as cartas na mesa, como se diz, e renegocia. Né? O que é combinado não é caro, mas precisa ser observada aí a lei que está acima do que nós eventualmente combinamos. Obrigada, Ricardo, pela sua presença. Eu que te agradeço, Gabi. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, olha só, nós temos aqui o ECAC, citado pelo Ricardo, para você verificar a situação da sua empresa. Se você é microempreendedor individual ou você precisa, então, fazer a verificação de tudo, do extrato realmente de como está a sua empresa, você tem à sua disposição este site da Receita Federal no governo brasileiro, para que você possa entrar com o seu gov.br. Lembrando de não passar a sua senha para pessoas que você não tem plena confiança, porque isso pode ser utilizado contra você. E é uma ferramenta, o Gov é uma ferramenta do governo para que você possa unir muitas documentações, fazer ali a assinatura digital de contratos, por exemplo, e é por isso que o ECAC foi criado. Caso você receba alguma mensagem que você acha muito estranha, de uma cobrança ou de uma possível sindicalização, te falando que você era obrigado a fazer algo, confira. No ECAC você vai ter
todas as informações referentes à sua empresa.